Olá, eu sou Joadir e dando continuidade aos vídeos, resumos da saga Operação Cavalo de Troia, eu hoje venho com o 12º vídeo da série. Então no último vídeo nós paramos, eu parei ali onde eles chegam na casa de Anás, o ex-sumo sacerdote e sogro de Caifás, atual sumo sacerdote. E, como foi dito no vídeo anterior, a ordem dos romanos era que ele fosse entregue ali na casa de Anás, ao contrário do que queria o pessoal do templo para levar o Jesus para a casa de Caifás. Bom, então eles chegam na casa de Anás. Tem aquela recomendação, na última parte do vídeo, lá no finalzinho, aquela recomendação do soldado romano para que o companheiro dele, o soldado romano também, aliás, a ordem é do centurião, né, para o soldado, dizendo para tomar conta tanto do discípulo João, que acompanhou Jesus, e de Jesus, para que nada acontecesse com eles, entendeu? Então, para cuidar disso. E eles entram, o cientista resolve ficar no pátio, porque é nesse pátio que vai acontecer as 4 negações de Pedro, não apenas 3. Ao contrário de que fala Mateus, Marcos e Lucas, isso não aconteceu na casa de Caifás, e sim na casa de Anás, né, que é sogro dele. Então, aconteceu ali no pátio, na verdade, no pátio da mansão de Anás. E então o João, acompanhado de Jesus, os soldados do romanos, né, e também do templo, eles entram para a mansão de Anás. E o cientista opta por ficar ali, porque ele sabia que ali havia acontecido, né, o fato, e que a informação para ele, que ele estava ali para ter as informações, né, para documentar tudo, mas essas informações chegariam para ele depois, já que o João, evangelista, estava junto de Jesus, né. E também, momentos antes, é concedida a entrada de Pedro. Pedro chega, fica lá na grade e tal, e João pede à porteira, que era conhecida dele, para que permitisse que o Pedro entrasse. Então Pedro entra também, eles ali, era muito frio, 2 e pouca da madrugada, e eles, ali os empregados da mansão, e também o pessoal do templo, acende ali uma fogueira e fica ali falando sobre os milagres de Jesus e tal. Fica ali conversando em frente, pela fogueira, aproveitando ali o calor da fogueira e tal. E aí acontece a primeira negação de Pedro. Nesse momento, enquanto eles estão ali conversando e tal, chega justamente essa mulher que abriu a porta para ele. Ele cita aqui uma mulher gorda, que era a porteira, né, digamos assim, daquele momento. Estava como porteira ali, abrindo e fechando lá o portão, a grade e tal. Então, Pedro estava ali sentado com eles e tal, ela aproxima-se dele e fala: não eras tu também um dos discípulos desse homem? Aí os policiais, que estavam ali já doidos queriam prender aquele grupo que tinha fugido, eles tinham ordem para prender todo mundo. E já queria prender o Pedro e tal, e o Pedro fala: não, eu não sou. Então ele fala, já todo mundo já em cima de Pedro, e ele fala: não. A porteira permanece impassível junto ao fogo. Mas logo sua atenção desvia-se para a conversa dos criados, tal. Bom, então ele nega ali e fica por isso mesmo. Tranquilo ali, ele só apenas nega, não tem uma controvérsia e tal ali no momento. Então ele continua ali. Aí a conversa continua, falando de milagres, falando de coisas sobre Jesus,
fazendo comentários sobre o preso, etc., né? Eles tinham respeito e medo de Jesus, né? Porque Jesus tinha uma fama de fazer as coisas acontecerem. Então eles tinham só era um povo muito supersticioso e dizia que Jesus fazia isso por conta do demônio, né? Então cita lá várias coisas do demônio e tal, então eles ficam ali conversando e tal, enquanto está o pessoal lá dentro da casa lá dentro lá da mansão, conversando com Anás, Jesus Cristo e tal. Então, novamente, Pedro estava com o manto, né, cobrindo um capuz, cobrindo ali a careca dele, estava frio. E ela vem novamente e fala: tu não és um dos fiéis desse Galileu? Aí pela segunda vez, o Pedro já por conta com aquilo, né, e com medo, né? Amedrontado. A inesperada interpelação da hebreia assustou por igual os levitas e Pedro. O discípulo branco como cal levantou-se aos tropeços e encarou a moça. Essa moça era uma recém-chegada ali, que era conhecida da casa e tal, chegou ali, mas ela cochichou com a gordona, com a porteira, e se dirigiu para Pedro e tirou o manto dele, tirou o capuz com certo safanão e falou: tu não és um dos fiéis do Galileu, desse Galileu? Aí Pedro fala: não conheço esse homem. E também não sou um de seus discípulos. Nega categoricamente. Não conheço esse homem e também não sou um de seus discípulos. E a hora passa e a mulher não tem argumento, vai embora e tal, sai dali novamente. E eles continuam ali aguardando, né? Eles ficam lá mais de 3 horas, o Jesus na sala, lá no salão, na mansão de Anás. Ficam ali mais de 3 horas e eles continuam conversando. Novamente vem a carga. Fala aqui: os levitas e servidores do templo não prestaram muita atenção à valente, mas inoportuna defesa de Pedro. Então, porque ele falou aquilo ali e tal, blá. O rumo dessa conversa, né, estava alto e tal, e ela, novamente, a mulher insiste, né? Tu tens que ser um dos seguidores do preso. Esse Jesus é um galileu. E tua forma de falar atraiçoa-te. Falas como um verdadeiro galileu. E continua na carga. Tu, além de tudo, exclamou alarmado. Uma outra pessoa entrou ali e falou: tu, além de tudo, estavas no caminho do Monte das Oliveiras. Então, quem fala isso, ele cita aqui que é um dos sicários do Sinédrio, né? As guardas lá do Sinédrio e tal, que fala: tu estava lá, cara. Tu, além de tudo, estava no Monte das Oliveiras. Eu te vi. Você feriu meu companheiro. Foi a hora que Pedro taca a espada lá no Malco, né? Então, aquilo ali mudou a configuração, porque o cara falou que viu o Pedro agredir lá o amigo dele, né? E Pedro começa a jurar que não era ele. Então ele fala aqui, ó: ele fala, totalmente nervoso, né? Morrendo de medo, a verdade é essa. Ele amava Jesus, ele estava ali porque amava Jesus. Todos os outros fugiram, que amavam também, mas fugiram porque era muito cruel a crucificação, ou qualquer outra morte, né? Queimação e tal, era muito cruel. Eles tinham tudo, morriam de medo disso, né? Então ele se apavorou com aquilo e continuou negando enfaticamente. Quando o cara fala isso, ele fica desconcertado. Aí ele parte para o juramento. Aí jura pela mãe, jura pelo ouro do templo, né? Então o ouro do templo era uma coisa sagrada demais.
Então ele jura pela mãe, como hoje a gente fala, né? Eu, pelo menos em criança, há muitos anos, há muitos anos atrás, a gente falava, juro pela mãe morta, né? Não tem isso? Não tem esse tipo de juração. Então era mais ou menos isso, juro pela minha mãe, juro pelo meu pai, etc. Aí não surtiu muito efeito, ele falou que jurava pelo ouro do templo. Aí já era, né? Aí jurou pelo ouro do templo, os caras deixaram ele em paz. Eram 4 da madrugada quando ele faz a terceira negação. Então, como é que de noite, né, eles se guiavam pelo sol, o horário deles se guiavam pelo sol. Como é que o cientista tinha a hora precisa, né? Ele tinha a hora precisa lá, como nós temos a hora precisa aqui hoje. Porque naquela época, em 1973, naquela época não, estou falando do ano 30, mas a viagem foi feita em 1973. E em 1973, eles já tinham ido à Lua. E continuaram indo, né? Foram lá em 69 e continuaram indo. Então, eles tinham uma tecnologia muito avançada já naquela época. E o relógio, o sistema de ver horas dele lá, de relógio, de tempo, né? Era muito sofisticado já naquela época. E esse sistema foi implantado no módulo que ele levou. Então diz aqui no rodapé do livro, na página 358 do primeiro volume, ele fala aqui, está no rodapé, o cavalo de Troia dotara o módulo de um sistema múltiplo de relógios, cujo fundamento não era o sistema tradicional de radiação de Césio-133, dos relógios atômicos e tal. O Césio-133 já era uma tecnologia muito avançada, relógios atômicos. Mas a manipulação e o aprisionamento de um íon, uma partícula minúscula, né, menor do que o átomo, um só, em campo magnético, mediante o uso de finíssimo raio de luz laser, é quase certo que esse novo sistema de medição de tempo com uma precisão 100.000 vezes superior dos relógios atômicos incorpore-se definitivamente à vida do homem nos próximos anos. Então hoje, por exemplo, a gente compra um celular sei lá, 5 anos atrás, 6 anos, 10 anos atrás, a gente comprava um celular e tinha que configurar ali a data, a hora e tal. Todos nós sabemos disso, todo mundo tem celular. Hoje não. Hoje você compra o celular, quando tu transfere seus dados, desculpa, lá o funcionário, ou você mesmo, transfere seus dados do celular antigo para o celular novo, já vem tudo pronto, a hora, dia e tal. Esse sistema aqui. É esse sistema que ele usou, que ele levou lá para o ano 30, entendeu? Que já existia em 1973 na NASA. Para nós mortais não, mas na NASA já existia, ele já fazia isso. Então ele fala aqui, ó, que no limbo superior do sul para Jerusalém, a latitude aproximada a 32 graus norte foi previsto para as 5h42. Ia clarear o dia ali, naquele local, às 5h42. E o dia ia terminar, a luz do dia ia acabar às 18h22. A precisão que nós temos hoje em nossos aparelhos celulares. Ele teve lá no ano 30 com base nesse sistema que estava implantado lá no módulo. Então ele sabia que naquela sexta-feira, 7 de abril, às 5h42, ia acontecer do sol raiar. Mais uma vez, aí Pedro, já aborrecido, né, já sai dali e vai sentar na escada. E o cientista, preocupado com ele, foi sentar ao lado dele e ficou ali. Aí novamente a carga.
a mulher, ele fala aqui, ó. E ali continuamos até que poucos minutos antes do amanhecer, a porteira e a criada que haviam posto em risco a segurança do apóstolo, com suas perguntas, voltaram à carga. Então, era um perigo que Pedro estava correndo, um perigo muito grande que Pedro estava correndo ali. Voltaram à carga. Aproximaram-se inesperadamente de nós e quase sem levantar a voz, aí serenamente, né, tranquilo, já tinha acontecido 3 negações, sereno e desprovido daquela malícia inicial, aí falou para o Pedro, estou certa de que és um dos apóstolos desse Jesus. Não só porque um dos fiéis pediu-me que te deixasse entrar no pátio, foi a hora que João pediu, né, para que deixasse Pedro entrar, mas também porque meu irmão te viu no templo com esse homem. Por que negas? E pela quarta vez, Pedro voltou a negar qualquer relação com o Nazareno. Mas nessa oportunidade, sua negativa foi muito mais fria e calculada. Seus anteriores argumentos sobre a falta de autoridade legal da mulher, tal. Então, tranquilamente, ele falou que a mulher não tinha autoridade para aquilo e tal. A mulher, como eu já falei em vídeos anteriores, a mulher ali não tinha poder nenhum, né? Ali, naquela época, a mulher era como nada, né? Não tinha, o direito da mulher era nenhum, já falei. Então, não tinha muito crédito. Aí Pedro ficou tranquilo. Nesse mesmo momento, Jesus aparece. Tinha passado umas 3 ou 4 horas, 3 horas e pouco. Aí Jesus aparece. Por espaço de 1 minuto, enquanto os levitas do templo organizavam para escoltar o preso, Jesus levantou lentamente, então Jesus aparece, e levanta lentamente a cabeça e voltou seu rosto para nós dois, que estávamos à sua direita, a pouco mais de 2 metros. A luz tremulante das tochas, o olhar do Galileu, a luz tremulante das tochas, o olhar do Galileu cravou-se única e exclusivamente na do seu amigo Pedro. Não sorriu, mas de seus olhos partiu uma profunda e comovedora mensagem de amor e piedade. Com aquele gesto, o gigante chegou como nunca ao aturdido coração do renegado. As palavras sobravam. O mestre parecia saber o que ocorrera durante aquelas quase 3 horas no pátio do ex-sumo sacerdote. Jesus sabia de tudo, né? E Pedro, ao recolher aquela intensa mensagem, aquela mensagem que Jesus passou com o olhar, começou a avaliar em profundidade a gravidade de sua culpa. Mas ele não tinha caído em si ainda. Ele tinha, inclusive, se gabado, que tinha se livrado de todo mundo e tal. Tinha falado lá com o cientista, que estava tranquilo, que tinha se livrado de todo mundo. Falou, viu, Jazão? Jazão era o nome do cientista conhecido ali. Viu, Jazão, como é que eu me livrei de todo mundo e tal? Ele se gabou e tal. E o cientista achou estranho aquilo. Pensou que ele estava negando por medo e tal, mas que ia se sentir por ter negado Jesus, mas ele estava se gabando até esse momento. Nesse momento, quando o soldado romano, colocado às costas do Nazareno, empurrou violentamente, obrigando-o a descer a escada, um galo, nas proximidades, rasgou o silêncio da alvorada com um canto longo e estridente. O amigo do mestre empalideceu. Aí Pedro caiu em si. Aí Pedro lembrou da profecia de Jesus. Ele falou que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ele negou 4 vezes. Então, Jesus
segue dali, é levado, né, dali para o Sinédrio. Saem dali, Jesus sai, é levado com os soldados para o Sinédrio. E eu encerro essa minha narrativa desse vídeo nesse momento. Depois eu vou falar o que aconteceu. Depois eu vou dizer o que aconteceu lá durante as 3 horas que Jesus esteve com Anás. Eu vou dizer isso no outro vídeo. Tá? Então eu paro a minha negação, o meu vídeo aqui com as 4 negações de Pedro. Negou por medo, negou por arrogância e negou por esquecimento. Essa é a minha opinião, isso não está nos livros. Essa é a minha opinião. Primeiro, por medo de morrer. Né? Todo mundo tem medo de morrer. E ele negou por medo. Segundo, por arrogância. E terceiro, porque havia esquecido aí a profecia de Jesus e tal. Mais ou menos isso. Então eu encerro aqui. Eu te agradeço toda a atenção. Te peço, compartilhe esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê o seu positivo lá, o seu like. E se você ainda não fez isso, ative a sineta para ser informado quando eu publicar o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção.